algumas citações que vocês podem utilizar no texto, na introdução ou no desenvolvimento. Lembrando, a gente tem estratégias introdutivas e estratégias argumentativas, os dois principais locais onde as citações podem estar inseridas. Muitas vezes vocês perguntam, Léo, eu posso fechar o meu texto com uma citação? Eu não acho tão legal porque não é o local mais apropriado para uma citação estar. A intervenção, a proposta de conclusão, no último parágrafo, tem por objetivo solucionar, intervir no problema e fechar, de preferência, com um texto-circuito, correto? Então, não seria o local mais apropriado para uma citação. Então, eu prefiro que vocês, se forem utilizar citações, na estratégia introdutiva ou na estratégia argumentativa. Prefiro ainda na estratégia argumentativa. Eu acho que é o principal local que a gente pode fazer uso de citações. Lembrando, não é obrigatório ter citações para um texto ser mais de 900, ser mais de 1000. Citações, citação de obra ou de autor é uma das estratégias. É uma estratégia interessante? Sim. Se vocês verem as cartilhas, os guias, a gente tem vários alunos com uns 1000 pontos que fizeram citações. Essa pergunta aqui meio que você mandaram nos formulários. Pode me dizer umas citações? Se eu acho que ficaria bom? Será que fica bom? Olha, como eu falei, tomem muito cuidado a forma como essa citação é inserida. Lembrando do parágrafo de desenvolvimento. A gente tem estratégia argumentativa e depois tem o quê? Expansão, analogia, comentário, aprofundamento. Então, feita a citação na estratégia argumentativa, vocês têm que trazer para o Brasil e para o tema na linha seguinte. Cuidado com conectivo sempre. Conectivo e associação. A competência 2 tem lá, né? Compreender o tema, tripé do texto. Compreender o tema, repertório sociocultural autoprodutivo, com um texto dissertativo argumentativo. Repertório sociocultural produtivo. Tem 3 palavras-chave do repertório na competência 2. Repertório pertinente, repertório legitimado, repertório produtivo. Qual a diferença das 3 palavras de repertório? E onde a citação deve se encaixar, tá? Pertinente. Essa citação tem alguma relação com o tema? Ou é uma citação nada a ver? Que eu forcei a barra para colocar só para ter uma citaçãozinha no meu texto? Será mesmo que aquela citação faz sentido nesse tema? Ou eu estou forçando muito a barra? Deixando de ser pertinente essa citação para ter uma citação? Importante. 2, legitimado. Alguém com autoridade, né? Esse repertório é de fato legitimado? E muito importante, esse repertório é produtivo? Ou seja, há aquela expansão que eu falei, há uma associação da citação com a expansão, estratégia? Repertório tem que ser pertinente, legitimado, produtivo. Essas 3 palavras têm que estar na cabeça. Seja para a citação, até para as outras estratégias. Há 2 tipos de citação que vocês podem fazer. Citação direta ou citação indireta. Qual que eu prefiro? Em geral, eu prefiro a indireta. Por quê? Porque muitas vezes vocês não vão se lembrar especificamente da citação. Por exemplo, segundo Isaac Newton, para toda ação existe uma reação, de mesmo modo, mesma direção, porém sentidos contrários. Eu fiz essa citação de forma indireta. Mas eu poderia fazer de forma direta. Como? Segundo Isaac Newton, 2 pontos, abre aspas, para toda ação existe uma reação. Só que a citação direta tem que ser de fato o que o autor falou. Será que você vai lembrar de fato o que o autor falou? Ou você prefere usar a citação direta, segundo, de acordo com as palavras do autor? E por que eu prefiro usar a citação indireta? Porque muitas vezes, e aqui é importante, ó, entender o conceito do autor. Eu acho que o conceito do autor é mais importante que a citação, pessoal. Associar aquele autor com uma ideia dele e fazer uma citação indireta meio com uma citação de argumento de autoridade mesmo, sabe? Não a citação especificamente, abre aspas, de decorar de forma direta, mas inserir um pensamento de um autor que é autoridade no assunto, que é referência no assunto, que tem um conhecimento maior que tudo sobre o assunto, que tem mais maturidade, tem mais experiência, tem mais vivência naquela área. Então, vou trazer aqui algumas citações. Vocês podem escolher uma ou outra. Não é obrigatório utilizar elas, muito pelo contrário. Sejam livres para utilizar citações ou não. Para utilizar essa estratégia argumentativa ou outras. Tá? Vamos lá. Tem várias, hein? Tem várias. Primeiro, o conceito de anomia. Tá? Anomia é uma condição social onde as normas reguladoras do comportamento das pessoas perderam a sua validade.
Está na obra O Caminho para a Anomia, do autor Darin Horf. Léo, como é que eu faço essa citação daí? Tem duas formas. Aqui está expresso a citação direta, entre aspas, ou tu pode citar a obra e o autor. Então, segundo Dahrendorf, na obra O Caminho da Autonomia, Caminho para a Anomia, perdão, o conceito de anomia é blá, 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 nas tuas palavras, e não uma citação direta. Aqui eu fiz uma citação indireta, entendeu? Vamos às outras. Para Weber, né? Ciência e política, a obra, duas vocações. O Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, fundada no instrumento da violência legítima, isto é, da violência considerada como legítima. O Estado só pode existir, portanto, sob condição de que os homens, dominados, se submetem à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores. Relações de Estado, autores que falam de Estado, podem ser inseridos em diversos temas. Tá? E Weber é um exemplo. Ana Arendt é uma outra autora, tem diversos livros. Um dos livros dela, que é Banalidade do Mal, né? Na verdade, o termo Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, num livro chamado Eichmann em Jerusalém, pode ser utilizado para diversos temas. Aqui eu trago uma citação dela. O poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e existe somente enquanto os grupos se conservam unidos. 4. Chavão, Modernidade Líquida de Bauman. O conceito de modernidade líquida tem um livro específico sobre isso, do polonês Bauman. Nós somos responsáveis pelo outro, estando, atendo isto ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou contra, pela simples razão de que em nosso mundo globalizado, tudo que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo. E tudo que as pessoas fazem, ou simplesmente fazer, acaba afetando nossas vidas. 5. O grego é o Oráculo de Éfeso. Nada é permanente, salvo a mudança. Tudo flui, né? 6. Paul Watson, cofundador do Greenpeace, aqui, obviamente, mais relação com o meio ambiente, né? A inteligência e a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Pessoal, cada autor desse que eu estou falando, né? Então, assim, tem uma obra, alguns deles têm a obra que eu escrevi, alguns deles têm uma citação que pode ser mais direta ou mais direta, alguns deles têm um nome um pouco mais completo que os outros, do nome específico do autor ou da autora. Mas talvez um exercício interessante é linkar a citação, a obra ou o autor com um eixo temático, tá? Então, assim, um exercício para vocês. Eixo temático meio ambiente. Vocês podem separar esta citação, esta obra, este autor. E fazer uma pequena listinha, para ter alguns, não precisam ter muitos. 7. Educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces, já diria Aristóteles. Eixo temático educação. 8. A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo. Albert Einstein, mais uma citação. Pitágoras. Essa eu já utilizei num texto, inclusive, de Enem. Eduquem as crianças, não será necessário castigar os homens, né? Maltratar os adultos, é outra forma de traduzir essa citação do grego Pitágoras, né? Muitos dos problemas que a gente tem hoje já eram discutidos na Grécia há 2.500 anos atrás. Então é interessante fazer uma redação do Enem, passado, presente e futuro, né? 10. Darcy Ribeiro, né, sociólogo e filósofo brasileiro. O Brasil, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade e descaso. Como eu disse, cada citação, cada autor, cada tema pode ser encaixado de uma forma melhor ou pior a partir do assunto, a partir do eixo temático, a partir do tema específico, né? Sem o fim social, o saber será a maior das utilidades, já diria Gilberto Freire. Tá? Gilberto Freire tem um livro clássico, né, que é Casa Grande em Senzala. Tá? Desse livro poderia ser retirado muita coisa para diversos temas, uma vez que esses temas, a maior parte, são brasileiros, são temas de problemas nacionais, e se a gente entender o nosso processo de formação do nosso país, da nossa nação, a gente consegue discutir esses problemas. Mais uma do Einstein, aí, ó. Essa é mais clichê, assim, então não se aterradoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. A insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação, já disse o autor, né, Oscar Wilde. Aqueles que não conseguem lembrar do passado são condenados a repeti-lo, na obra A Vida e a Razão, do Jorge Santayana. Se queres prever o futuro, estuda o passado, esse aqui é bem clichê do Confúcio. 16. A liberdade é para o homem que é o céu para o condor, para as aves, né, já diria Castro Alves. 17. Todos nascemos originais e morremos cópias, já diria Carl Jung, né, o nosso psiquiatra Jung. 18. Martin Luther King, né,
O americano, todo progresso é precário e a solução para um problema coloca-nos diante de outro problema. Tá? Vocês vão ver que tem algumas citações que são bem generalistas, tá? Que eu não gosto muito, sinceramente. E tem outras que são mais relacionadas ao tema, ao assunto, ao estemático, que poderiam ser mais utilizadas. Eu focaria mais aqui do que aqui, tá? E como eu disse, citação é obrigatória, só estou dando algumas opções. 19. Quem conduz e arrasta o mundo não são as máquinas, são as ideias, já diria Vitor Hugo. 20. A natureza fez com que fez o homem feliz e bom, a sociedade deprava o torna miserável. É aquela frase do Rousseau que às vezes é distorcida, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. 21. Albert Schweitzer, um médico, filósofo, que trabalhou na África por muito tempo. Eu acho essa frase interessante para os temas de natureza. Tá? O mundo tornou-se perigoso, o homem aprendeu a dominar a natureza, a gente dominar a si mesmo. Fato social de Durkheim, tá? Disposto na obra as regras do método sociológico, já utilizei em redação, muitos alunos já utilizaram em redações. Fato social é toda maneira de fazer, agir, de pensar, né? Dotada de 3 itens: coercitividade, generalidade, exterioridade. Coercitivo, né? Imposto. Generalidade está veiculado a todos os indivíduos participam disso, de forma externa, né? De fora para dentro. 23, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, é uma obra do filósofo Immanuel Kant. Imperativo categórico, também já utilizei algumas vezes. Imperativo categórico é aquilo que Kant fala, né? Age de tal forma que, né, uma máxima que isso que tu vai agir se torne uma lei universal, ou seja, meio que tu tem que agir de uma forma moral, ética, tá? 24. O espírito das leis de Montesquieu eu já utilizei numa redação do Enem. Essa aqui é válida porque qualquer problema que vá contra uma lei, né? A gente tem algumas leis, correto? Por exemplo, transtornos mentais. A gente poderia discutir sobre a disponibilidade de atendimento psicossocial, psicológico, psiquiátrico para a população, correto? Só que isso está disposto em determinada lei, mas isso não é cumprido em totalidade, ou se é cumprido, demora para ser cumprido. Isso corrompe, por exemplo, o que Marão de Montesquieu disse na obra do Espírito das Leis, uma vez que, né, não basta a existência, mas a execução das leis. Isso foi dito por Montesquieu nessa obra. O homem conhece o melhor dos animais, sem ela o pior deles, Aristóteles. Aqui eu já disse para alguns alunos que essa frase do Aristóteles é bem geral, né? O que é eudaimonia? O conceito grego de eudaimonia para Aristóteles é felicidade, tá? É atingida pela conduta equilibrada das ações, que seria uma virtude, né? Então, a virtude, né? E a eudaimonia, a felicidade, através do quê? Do equilíbrio de ações. Ações equilibradas. Não tanto no extremo, não no outro no extremo, mas no equilíbrio das ações. 27. O homem está condenado a ser livre, mas a sociedade o corrompe. Não é russo. O homem é condenado a ser livre, condenado, ele não criou a si e ainda assim é livre, pois tão logo é tirado no mundo, torna-se responsável por tudo que faz. As questões de responsabilidade sobre o indivíduo, fala Jean-Paul Sartre. Não sou fã aqui, mas é uma opção também, tá? Tenham atenção aos eixos temáticos e aos temas. Algumas citações, seja as que eu falei ou sejam outras, seja uma citação de autor específico, seja uma obra específica, né? Cabe mais para um eixo temático para um tema, anotem nos cadernos. Tem um caderninho de citações para ir colocando essas e outras que surgiram ao longo do ano. Não precisam ter muitas, tem algumas. Vocês podem separar, como eu disse, por eixo temático por tema, ou deixar outras mais generalistas, enfim. Eu acho que é interessante lembrar da obra de origem. Então, por exemplo, quando eu falei de Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, quando eu falei de Bauman com Modernidade Líquida, né, quando eu falei o espírito das leis do Barão de Montesquieu, isso parece que reforça um pouco mais a nossa ideia. Então, talvez seja interessante, dependendo, para não ficar tão... com cuidado também, para não ficar tão expandido, colocar a obra de origem. E é claro, pessoal, depende de outros temas. Eu não coloquei aqui, por exemplo, alguns livros que num tema do ano passado, né? O Holocausto Brasileiro, que alguns citaram em relação ao estigma das doenças mentais. Tem temas que, óbvio que vão ter obras mais diretas. O Alienista, também, de Machado de Assis, do ano passado, poderia ser utilizado? Sim, mas é um tema mais específico. Eu não vou colocar nessa aula de citações amplas citações de obras tão específicas, né? Leque. Como assim um leque? Tem citações que abrem um leque, né? Como eu falei, essas que falam de lei são uma generalista, cabem para diversos temas, uma vez que esse é um problema, geralmente é uma lei que está sendo corrompida. Vocês precisam revisar essas citações, senão vocês vão esquecer, né? E vocês podem escolher as que vocês querem usar. Não é obrigatório usar uma ou usar outra.
Aqui é uma dica que cabe para citações e para estratégias argumentativas. Primeiro, todo problema ele tem um prisma histórico. Né? A gente pode trabalhar determinado problema de um aspecto constitucional jurídico, a gente pode trabalhar alguns temas de um aspecto sociocultural, né? Sociológico, filosófico, a gente pode trabalhar sobre um prisma político, a gente pode trabalhar sobre um prisma educacional, a gente pode trabalhar sobre um prisma econômico, a gente pode trabalhar sobre um prisma ético, moral, a gente pode trabalhar sobre um prisma ambiental, a gente pode trabalhar sobre um prisma técnico, industrial, científico, informacional. Então, todo problema ele pode se encaixar em alguns prismas que podem ser trabalhados. Isso aqui entra mais ou menos lá na estratégia de 4Cs, dentro da estratégia de campo. Lembram? Causa, consequência, campo, confronto argumentativo. Aqui tem alguns campos que podem ser utilizados como tópico frasal. E na estratégia argumentativa, vocês vão analisar esse problema sobre determinado prisma. Se eu quiser, por exemplo, discutir o prisma histórico dos transtornos mentais, eu posso utilizar, por exemplo, a obra O Holocausto Brasileiro? Sim. Não, mas eu tenho conhecimento de psiquiatras, por exemplo, eu poderia falar de Freud, eu poderia falar de Jung em determinado momento? Sim. Não, mas eu não concordo com a ideia desse autor. Ótimo. Tu não precisa concordar com a ideia do autor para utilizá-lo. Porque o corretor da redação do Enem não te conhece. Você pode citar o que você quiser, concordando com a ideia ou não. Inclusive, vocês podem fazer um texto completo, não concordando nem com a tese de vocês e nem com os argumentos de vocês. Então, por exemplo, eu sou favorável a isso, mas eu sou capaz de fazer um texto não sendo favorável e fazer uma redação completa e integral. Inclusive, esse é um exercício que vocês podem fazer. Minha tese é essa, então eu vou fazer um texto ao contrário da minha tese. Pode ser feito. Léo, mas aí, por exemplo, o tema de transtornos mentais, eu poderia trabalhar esse tema através de um princípio constitucional jurídico? Sim. Artigos que falam de saúde, artigos que falam sobre acesso à saúde. Eu posso trabalhar com um aspecto sociocultural? Sim. Como é que a nossa sociedade lida com o estigma da doença mental? Eu posso trabalhar, Léo, sobre o aspecto político, como isso está envolvido? Sim. Educacional, como as nossas crianças são educadas, como as famílias educam as crianças hoje em dia e como as crianças têm disponibilidade a certas coisas que isso talvez influencie na doença mental. E eu posso trabalhar talvez com um prisma econômico, quanto a saúde mental custa aos CROFs, ou quanto o não tratamento da saúde mental custa como consequência por não cuidar da saúde mental das pessoas. Eu posso trabalhar sobre um prisma ético e moral, ou seja, é direito do indivíduo ter acesso a essa questão. E, bom, como é que você aí pode trabalhar com essa questão, seus colegas, enfim. Prisma ambiental para estigmas doenças mentais, eu acho que não cabe, né? E prisma técnico-industrial poderia ser utilizado, talvez lá, falando de revolução industrial, falando de todas as transformações que partiram da Idade Média até os dias de hoje, que mudaram de forma bastante grande as nossas relações sociais, e talvez isso tenha, talvez não, isso influenciou de fato o aparecimento mais de alguns transtornos, né? É claro, transtornos mentais já existiam desde o passado, mas provavelmente a forma como a gente se relaciona na sociedade hoje, nos próximos anos, a gente vai ter diferenças no aparecimento desses problemas, dessas doenças mentais, desses transtornos mentais, que devem ser tratados com muito cuidado, né? Eu só trouxe aqui um exemplo de transtornos mentais, né? O estigma ainda existe, né? Mas a gente precisa trabalhar. Felizmente diminuiu o estigma, né? Recado final aqui, atenção para todos os momentos. Tudo é aula. Como assim tudo é aula? Quando vocês estiverem em qualquer aula do cursinho, ou vendo aulas, ou lendo algum conteúdo, aquilo que está sendo lido pode ser utilizado como repertório sociocultural produtivo competência 2. Então, tudo é aula. Tudo é aula. Espero que tenha ajudado, espero que tenha crescido um pouco. Não é obrigatório citar isso que eu falei, só dei alguns exemplos. Acho que é mais importante essa parte final de entender os prismas, entender os campos, que eles podem ser utilizados como sub-áreas, subtemas, sub-eixos. Tema, assunto, eixo temático. Eu preciso ter claro quais são os eixos temáticos, eu dei exemplo de 11 eixos temáticos para vocês, e encaixem algumas citações nisso. Seja de autor, seja de obra, seja de livro, seja de filme, seja de série, seja de pesquisa, seja de uma pequena narrativa, seja uma descrição do local. A gente vai discutir ao longo do ano formas de estratégias introdutivas, estratégias argumentativas para vocês, certo?